Uma tribo ia se mudar, mas o ancião era muito velho e não conseguiu ir junto. Então, sua filha ficou com seu pai. Tempo depois, chegou um pajé e perguntou à moça se ela queria algo para se sentir feliz, mas ela disse não. Então, seu pai disse que queria algo para renovar suas forças, para que ele pudesse levar sua filha para a tribo, e foi assim que nasceu a bebida cai, que depois nomeamos de chimarrão. A erva mate é uma planta originária da América do Sul, ocorrendo naturalmente na Argentina, Brasil e Paraguai. A região sul do Brasil é a maior produtora de folhas. Matéria-prima utilizada na fabricação de bebidas típicas como o chimarrão e o tererê. Os guaranis da região nordeste da Argentina parecem ter sido os descobridores do uso da erva mate. No século XVI, os guaranis passaram este conhecimento aos colonizadores espanhóis, que disseminaram por todo o vice-reino do Rio da Prata. No sul do Brasil, durante o século XVI, a erva foi proibida, sendo considerada erva do diabo pelos padres jesuítas. E no século XVII incentivaram o uso para afastar os índios da bebida alcoólica. Em uma viagem ao sul do Brasil, o médico Roberto Avelange relatou em meados de 1858, abre aspas, é o mate a saudação da chegada, o símbolo da hospitalidade, o sinal da reconciliação, tudo o que em nossa civilização se compreende com amor, amizade, estima e sacrifício, tudo o que é elevado e bom impulso da alma humana. Do coração, tudo está entretecido e entrelaçado com o ato de preparar o mate, servi-lo e tomá-lo em comum. Fecha aspas. Dentre as diversas doenças decorrentes do diabetes mellitus tipo 2, DM2, as cardiovasculares são as complicações mais importantes e a principal causa de morte entre os pacientes. Para prevenir o DM2 ou as suas complicações, é fundamental a redução dos fatores de risco, inicialmente pela mudança no estilo de vida, como uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas. Nesse contexto, existe muito interesse na identificação de alimentos vegetais com propriedades hipoglicêmicas e hipocolesterolêmicas que possam prevenir ou auxiliar no tratamento de M2. A erva mate é originária da Mata Atlântica e pode ser encontrada nas florestas dos 13 estados do sul do Brasil. A extração e cultivo da erva mate é uma tradição antiga. Os primeiros a utilizarem a planta, fazendo uma infusão com as folhas, foram os índios guaranis e quechua, que habitavam a região das bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai na época da chegada dos colonizadores espanhóis. A cadeia carbônica da cafeína é fechada, insaturada, heterogênea, ramificada e aromática. É solúvel em água, aumentando sua solubilidade com o incremento da temperatura. Por exemplo, a 25 graus Celsius é possível dissolver 2,17 gramas de cafeína em 100 ml de água, enquanto que a 100 graus Celsius já é possível solubilizar em igual volume de água 67 gramas do referido composto. Apesar de haver casos de suposta overdose de tererê, bebida que contém erva mate, como o caso de uma jovem de 21 anos que morreu pois ingeriu uma dose grande de tererê, esses casos não são comprovados, pois médicos acreditam que ela possa ter tido uma intoxicação por água. A erva mate é composta por muitas substâncias, como cafeína, teofilina e teobromina. A erva mate é originária da Mata Atlântica e pode ser encontrada nas florestas dos 13 estados do sul do Brasil. A extração e cultivo da erva mate é uma tradição antiga. Os primeiros a utilizarem a planta, fazendo uma infusão com as folhas, foram os índios guaranis e quechua.
Em 1819, o médico alemão Friedrich Ferdinand Runge foi o primeiro cientista a isolar e nomear moléculas de cafeína a partir de sementes de café. Amina e amida são os grupos funcionais na estrutura da cafeína. A cafeína sempre foi apontada na literatura científica como uma substância que induz efeito diurético, mas, ao contrário do que se pensava até o momento, em artigo de revisão publicado recentemente na conceituada revista do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Segundo os autores, o suposto efeito diurético da cafeína foi reconhecido em 1928 e, desde então, este achado tem sido ponto de referência para muitos profissionais fisiologistas, nutricionistas e médicos do esporte. Entretanto, este estudo inclui apenas 3 indivíduos e observações sobre o suposto efeito diurético por poucas horas. Ainda segundo este autor, em diferentes estudos revisados não foi demonstrado nenhum efeito diurético na cafeína, utilizando-se tanto doses inferiores a 226 mg como superiores a 553 mg. A apropriação cultural é uma maneira de descrever quando uma pessoa de uma cultura hegemônica adota aspectos de uma cultura que não é sua e os usa sem referência ou relação com aquela cultura emprestada. Biopirataria é o nome dado à exploração e utilização de recursos naturais ou o conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal. O tráfico de animais, a extração de princípios ativos e a utilização do conhecimento da população indígena sem autorização são exemplos de biopirataria. A erva mate é utilizada no mundo todo. O homem branco roubou a erva mate dos índios e se apropriou dessa tradição feita por eles. Então sim, pode ser considerado apropriação cultural e biopirataria em nossa opinião, como eles não pediram permissão para os índios para usufruir dessa cultura.